Em 1998, uma equipe de psicólogos da Universidade de Cornell decidiu testar o quanto nós realmente conseguimos esconder o que sentimos. O experimento era simples, quase infantil. Eles pediram que um grupo de pessoas provasse 5 copos de um líquido transparente. 4 copos continham água, mas o 5º estava misturado com uma dose generosa de vinagre. O desafio era o seguinte: você deve beber todos os copos na frente de uma plateia e manter uma expressão facial perfeitamente neutra. Você precisa convencer os observadores de que todos os copos são apenas água. O que aconteceu em seguida revelou uma falha gritante na maneira como o ser humano processa a realidade. Os participantes que beberam o vinagre estavam convencidos de que seu desgosto era óbvio. Eles sentiam o gosto ácido queimando a língua, sentiam o estômago revirar, sentiam os músculos do rosto lutando para não se contrair. Para eles, o segredo estava escancarado. Mas, quando os observadores foram questionados, eles não tinham a menor ideia de quem tinha bebido o vinagre. Os palpites não foram melhores do que o puro acaso. Esse é o nascimento oficial da ilusão de transparência. É a crença persistente e muitas vezes paralisante de que nossos estados internos vazam para o mundo exterior. É a sensação de que, se você está nervoso em uma apresentação, suas mãos trêmulas são como sirenes de emergência. Se você está mentindo, acha que sua culpa está escrita na testa. Mas a verdade é muito mais solitária. E talvez muito mais libertadora. Você é um mistério absoluto para quase todo mundo que cruza o seu caminho. Nós habitamos nossa própria mente 24 horas por dia. Você é o espectador privilegiado de cada pensamento, cada pontada de dúvida e cada onda de euforia que atravessa o seu sistema. Por causa dessa proximidade extrema, o volume das suas emoções está sempre no máximo para você. O problema começa quando tentamos imaginar o que o outro está vendo. A psicologia chama isso de ancoragem. Nós usamos nossa experiência interna intensa como o ponto de partida, a âncora, e tentamos ajustar essa percepção para baixo para tentar adivinhar a visão do outro, mas nós nunca ajustamos o suficiente. O resultado é que você sempre acha que está mais exposto do que realmente está. Thomas Gilovich, Victoria Medvec e Kenneth Savitsky, os arquitetos desse conceito, perceberam que vivemos sob o efeito de um holofote imaginário. O efeito holofote é o irmão mais velho da ilusão de transparência. Para provar isso, eles fizeram outro experimento famoso. Eles pediram que estudantes vestissem uma camiseta com uma estampa que consideravam embaraçosa. No caso, o rosto do cantor Barry Manilow, que não era exatamente cool na época. Os estudantes entraram em uma sala cheia de colegas e depois tiveram que estimar quantas pessoas notaram a camiseta. Eles achavam que pelo menos metade da sala tinha percebido o mico. Na realidade, menos de 20% notou. A conclusão é brutal. A maioria das pessoas está ocupada demais se preocupando com os próprios holofotes para notar o seu. Elas estão presas nas próprias ilusões de transparência, tentando esconder os próprios vinagres internos. Essa desconexão cria um fenômeno perigoso chamado ignorância pluralista. Imagine uma sala de aula onde o professor explica um conceito extremamente complexo e pergunta: alguém tem alguma dúvida? Ninguém levanta a mão. Você está completamente perdido, mas olha ao redor e vê rostos calmos e serenos. Você conclui que é o único burro na sala. O que você não percebe é que todos os outros alunos também estão perdidos. Mas como ninguém parece confuso, graças à ilusão de transparência, todos assumem que o resto da sala entendeu tudo. Em situações de emergência, isso pode ser fatal. Em 1968, os pesquisadores Latané e Darley realizaram o experimento da sala cheia de fumaça. Quando uma pessoa estava sozinha e via a fumaça saindo debaixo da porta, ela agia imediatamente. Mas quando estava em grupo e ninguém mais parecia preocupado, a pessoa ficava sentada, tossindo, enquanto a sala se enchia de fumaça. Todos estavam em pânico por dentro, mas como ninguém demonstrava isso por fora, todos concluíram que não havia perigo. Mas onde a ilusão de transparência realmente causa estragos é na intimidade das nossas relações.
Quantas vezes você já ficou furioso com um parceiro, um amigo ou um pai, porque eles deveriam ter percebido que você estava mal? Você assume que sua tristeza era óbvia, que seu silêncio era um grito de socorro, que sua frustração estava estampada no seu rosto. E quando eles não reagem, você interpreta isso como falta de amor ou falta de empatia. Mas a ciência sugere uma explicação muito mais simples. Eles simplesmente não viram. O que para você era uma tempestade devastadora, para eles era apenas uma terça-feira comum. Nós puníamos as pessoas por não lerem mentes que nós mesmos mantemos trancadas. A ilusão de transparência nos torna preguiçosos na comunicação. Nós substituímos a clareza verbal pela presunção de que o outro está captando nosso subtexto. Nós nos sentimos psicologicamente nus, enquanto estamos, na verdade, vestindo uma armadura de opacidade biológica. O rosto humano é um filtro incrivelmente eficiente. A menos que você seja um ator treinado ou que sua emoção atinja um nível catastrófico, o mundo vê apenas uma superfície ambígua. Isso nos leva ao que Jung poderia chamar de a sombra da nossa comunicação. Existe um abismo entre o que é sentido e o que é transmitido, e esse abismo é o lugar onde a ansiedade social prospera. Se você sofre de ansiedade, a ilusão de transparência é sua maior inimiga. Você entra em uma festa e sente que seu desconforto é uma mancha na sua roupa. Você acha que cada tropeço na fala é uma prova definitiva da sua incompetência. Mas aqui está o segredo que a psicologia nos deu. As pessoas não conseguem ver o seu nervosismo nem de longe tanto quanto você imagina. Elas veem uma versão muito mais polida, muito mais calma e muito mais competente de você do que é que você sente por dentro. A descida para o centro desse paradoxo nos revela uma verdade desconfortável sobre a condição humana. Nós somos, por design, seres isolados. O crânio é a barreira física de uma solidão cognitiva que ninguém pode quebrar totalmente. Nós nunca saberemos exatamente como é ser outra pessoa. E ninguém nunca saberá exatamente como é ser você. Mas é justamente no reconhecimento dessa opacidade que encontramos a cura. Se eu sei que você não pode me ver, eu sou forçado a me expressar. Se eu entendo que meu rosto não é um livro aberto, eu aprendo a usar minhas palavras como pontes. A solução para a ilusão de transparência não é tentar sentir menos ou tentar se esconder melhor. A solução é a metacognição. É o ato de pensar sobre o próprio pensamento. É lembrar no meio do furacão interno que a pessoa sentada à sua frente está vendo apenas a brisa. Quando você aceita que é invisível, você para de ter medo de ser observado. Pense na última vez que você se sentiu humilhado por um erro pequeno. Na sua cabeça, aquele erro foi um evento tectônico. Para o resto do mundo, foi um ruído de fundo que já foi esquecido. Nós superestimamos nossa importância no teatro mental dos outros, e isso nos escraviza. A liberdade real começa quando você percebe que a maioria das pessoas está olhando para você, mas quase ninguém está realmente te vendo. A ilusão de transparência nos faz acreditar que vivemos em uma casa de vidro, vulneráveis a qualquer olhar, mas a verdade é que vivemos em uma fortaleza. Uma fortaleza que protege nossa essência, mas que também pode se tornar nossa prisão se não aprendermos a abrir as portas. A sua dor não é óbvia, o seu medo não é transparente, o seu amor não é autoexplicativo. Se você sair deste vídeo com uma única ideia, que seja esta: ninguém vai vir te resgatar de um sentimento que você não nomeou. Pare de esperar que o mundo decifre o seu silêncio. A biologia te deu a privacidade de uma mente fechada, mas a evolução te deu a linguagem para compensar isso. A distância entre o que você sente e o que o outro percebe é o espaço onde a sua vida acontece. E nesse espaço, a única ferramenta que realmente funciona é a coragem de dizer exatamente o que está acontecendo aqui dentro. Da próxima vez que você sentir que todos estão lendo seus pensamentos, lembre-se do experimento do vinagre. Lembre-se de que enquanto você sente o ácido, o mundo vê apenas água. Você não é feito de vidro. E talvez, no fundo, isso seja a melhor notícia que você recebeu hoje. O que resta saber é: agora que você sabe que ninguém está realmente olhando para o seu interior, o que você vai ter coragem de mostrar por vontade própria?